Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a missão do Espiritismo cristão. Para que serve o Espiritismo, qual a necessidade de ser espírita e o que quer dizer o Espiritismo cristão. O Espiritismo cristão é a codificação do Allan Kardec com base no Evangelho de Jesus, na Bíblia. Ele quase não usa o Antigo Testamento, mas ele fala bastante do Novo Testamento, que é das palavras de Jesus. Que Jesus, tem um código moral que resumiu todas as religiões e doutrinas que já existiram antes dele. Então ele é o código fundamental da humanidade, seja daqui da Terra ou de outros planetas, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Então Jesus disse isso, dizendo que existem outras casas para nós e outros planetas para nós habitarmos. Mas nós só iremos para esses mundos, os mais evoluídos, se nós evoluirmos também, alcançarmos a angelitude, sair dessa fase animal que nós vivemos hoje aqui na Terra. Hoje nós vivemos mais os sentidos animalizados. As pessoas são muito voltadas para os instintos animais, não para os instintos superiores. Poucos são devotados para a irmandade, para a fraternidade, para a amizade fraterna mesmo, verdadeira. As pessoas ajudam muito quando tem uma necessidade. Tipo agora esse temporal que aconteceu lá no sul, tipo esse terremoto que aconteceu lá em Marrakech, lá no Marrocos. Então as pessoas se tornam fraternas, desperta nelas a união, o amor, a compaixão, a empatia. Você nem conhece a pessoa, mas tu manda as coisas para ela, manda um donativo, manda uma água, manda um alimento, uma roupa. Então ele desperta em você essa fraternidade que já deveria existir em momentos normais, em situações comuns, sem necessidade de você ter que ver uma situação dessa para despertar em você o amor pelas outras pessoas. O certo era você fazer isso normalmente no teu cotidiano. Como você acorda para ir trabalhar, você acorda para doar um alimento, doar o teu tempo como se diz, como os voluntários que doam o tempo deles fazendo as coisas. Então isso aí significa o quê? Que você já está atingindo o nível mais elevado de santidade, está se espiritualizando para compreender qual a missão que Cristo mandou para você. Então nós vamos tentar explicar agora o que é a missão do Espiritismo cristão. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os novos inscritos, e Deus abençoe a todos vocês que estão deixando aquele like aí, fazendo os comentários. Pô, super abençoado os comentários que eu tenho lido, gente muito boa que está chegando aqui no nosso canal para enriquecer a minha missão aqui de levar a vocês a palavra do Cristo. Porque quando eu falo do Espiritismo, eu não estou falando de outro tipo de Espiritismo, é o Espiritismo cristão. É isso que eu vou explicar agora para vocês o que é o Espiritismo cristão. Valeu, gente? Quem puder se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilhe as mensagens e procura visitar a nossa playlist, que existem vídeos muito bons ali que vão ajudar vocês a compreender mais a missão do Espiritismo cristão, que é o Espiritismo com a base no Evangelho de Jesus Cristo. Valeu, gente? Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos ler no livro de Lucas, do Dr. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Jesus conta uma parábola. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Um homem rico produziu com abundância, deu sorte, né? E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer, ele não tinha nem onde colocar, produziu tanto e não tinha onde pôr, como escoar aquela produção. Aí disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Vai curtir tua vida, porque tu tá bem pra caramba, cheio da grana, tipo os milionários que nós conhecemos aí, que tá muito bem da grana, e não sabe o que vai fazer. Se eu tivesse, agora que eu não tenho nada, quem sabe numa prova da riqueza,
Eu não faria isso. Se eu fosse rico, talvez eu não fizesse. Mas uma pessoa que ganha muitos milhões por dia, por hora, ela podia fazer faculdades, fazer hospitais e botar o nome nela nesses hospitais e nessas faculdades, que é para ajudar o povo a se desenvolver, construir condomínios com grande condição mesmo, e botar o nome dele ali, foi eu que fiz, em todos os municípios aqui do Brasil, não só daqui do Brasil, mas do planeta. É tanto dinheiro que dá para construir uma faculdade por dia, daria emprego para as merendeiras, para as pessoas fazerem alimentação, dava emprego para a construção civil, dava emprego para o cara do cimento, dava emprego para o transportador, ia ter emprego sobrando. Pedreiro, então, ia ganhar dinheiro aberto, todo mundo ia querer carregar um saquinho de cimento, as mulheres iam lavar as roupas dos empregados, iam fazer as comidas, não iam ter como sustentar seus filhos. Primeiro construiriam uma creche, depois um hospital, depois uma escola, depois uma faculdade. Aí não ia desenvolver? Desenvolvia, matava a fome e dava emprego. Mas eles não querem, preferem fazer isso que o cara fez. Construir um celeiro e juntar tudo ali dentro daquele celeiro e depois ficar curtindo onda, gastando dinheiro à toa, sem fazer nada em benefício do próximo. Aí ele diz assim, no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então a pessoa ela tem que pegar e ser rica com Deus, rica de boas obras, boas ações, coisas importantes. A missão do espiritismo cristão é despertar na pessoa esses valores morais, de fazer o bem para as outras pessoas, de cultivar o amor entre o próximo. O espiritismo não é uma coisa nova. Muita gente pensa que o espiritismo é uma coisa nova, mas não é. Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, existem milhares de mensagens falando que você não pode conversar com os mortos, não pode se aproximar dos necromantes e não pode fazer milhões de coisas. Aqui nesse livro que eu estou estudando também, ó, O Hipnotismo e o Espiritismo, é um livro muito bom. Depois eu aconselhava até vocês a ler também. Quem puder achar ele por aí pelas livrarias, encomendar, é um livro importante para os estudiosos da Palavra de Deus. Querem conhecer mais do Senhor. Ele diz aqui, o Espiritismo na Antiguidade, entre os hindus e os egípcios. Eles já sabiam que existia reencarnação, vida após a morte, que existia a lei do karma. Todos eles já conheciam há milhares de anos. Não é o Allan Kardec que inventou o Espiritismo. Ele apenas codificou todos esses ensinamentos que já existiam na humanidade. Ele é um espírito muito antigo, Kardec. Depois eu posso contar um pouco da história dele que eu li aqui. Ele é um espírito muito antigo, já tinha estudado muitas vezes em vários locais. E aí, quando ele veio agora, reencarnado como Kardec, acendeu aquela lâmpada nele aos 50 anos. Que até 50 anos ele não acreditava em nada. Mas quando surgiu as mesas falantes, lá na França, aquela confusão que houve lá de assombração, casa mal assombrada, fantasma, aí ele pegou e começou a se interessar, aí acordou dentro dele esse germe do princípio espiritual que ele já tinha, de ver que existe o espiritismo mesmo, que há uma comunicação entre os mortos, e ele começou a pesquisar isso. Aí desenvolveu e codificou o espiritismo da forma como nós conhecemos hoje, o espiritismo kardecista, que é o espiritismo com Cristo. Ele firmou a base desse espiritismo no Evangelho de Jesus, porque é o código moral mais perfeito que tem para a humanidade. Qualquer outro planeta, ele usa a mesma história de Moisés, Adão, Eva, vem a mesma conversa, mesmo Jesus, mesma coisa. Porque se eles lá aprendessem de outra forma, Deus estaria favorecendo o conhecimento deles. Então Deus seria parcial. Então Deus não pode ser imparcial. Ele distribui igualmente as bênçãos para todos. A mesma bênção que eu tenho, você também vai ter, outro também vai ter, outro também vai ter. Vai depender do nosso esforço para alcançá-las. Tem uns que merecem nessa vida, outros vão merecer em outra vida. A cada um será dado segundo as suas obras. Se você ainda não atingiu essa perfeição, um dia você vai atingir. Crede no Senhor Jesus e crede nos seus profetas, que você vai chegar lá também. Aí o Espiritismo entre os antigos hebreus, em Deuteronômio, Levítico, ele fala muito sobre matar os necromantes. Por quê? Porque as pessoas iam falar com os mortos.
para pedir informação, para rogar praga, fazer os mortos trabalhar para eles, fazendo mal contra outras pessoas. Então, por isso que Moisés proibiu esse tipo de espiritismo, porque é para fazer o mal, não para fazer o bem. Quando Kardec codificou, ele pegou só as informações dos espíritos bons, as melhores informações. Não que não tenha vindo para ele informações de espíritos malévolos. Veio, mas aí ele soube separar qual era a boa informação e qual era a ruim. Às vezes eu mesmo posso falar alguma coisa de ruim, mas aí você filtra, separa e vê, ó, isso aí não serve, pá, e tu recorta, tira do lado. É assim que se desenvolve, é o conhecimento através do estudo. Aí tinha o espiritismo na antiga Grécia, os gregos acreditavam muito no espiritismo, entre os bárbaros da antiguidade, nos primeiros tempos do cristianismo, na Idade Média, porque queimava muita bruxa na fogueira, então as bruxas tinham parte com o espiritismo, mas eles não compreendiam e queimavam. Então qualquer pessoa que falava com os mortos, ou fazia um chazinho, esse chá de erva que hoje é vendido aqui na feira, as pessoas morriam porque sabia fazer um chá para poder curar uma dor de cabeça, uma dor de barriga, morria. A casa ali é bruxa. Ela fez um chá ali, aí pum, matava a mulher, mandava queimar lá na fogueira. A igreja queimou, foi milhões de pessoas assim. Se o padre não gostasse de você, falava que tu era bruxo, pronto. Tu ia para a fogueira no dia seguinte, ou na mesma noite, que eles gostavam de queimar de noite, que é para deixar queimando a noite inteira. Entendeu? Eles eram ruins pra caramba, negócio de igreja, porra, muito ruim. Eles hoje é que melhoraram e pararam com esse negócio de sair queimando os outros à torta e à direita. Até espiritismo na Renascença, na Europa, todo mundo viveu o espiritismo. O espiritismo já vinha passando pela Terra há milhões de anos. Então chegou a hora do Kardec codificar no espiritismo cristão. Mas por que do Cristo? Por que ele botou o Cristo? Nós vamos olhar aqui nesse livro, que também é muito importante vocês lerem, quem puder dar uma lida nele, é o Evangelho à Luz do Cosmos, do Ramatiz. Também é muito bom, aí está bem lidinho, vocês podem olhar, ó, aí bem marcadinho, que eu falo para vocês que vocês têm que ler marcando, porque quando você marca, você decora, aí você aprende, te fixa no coração. Escrevi tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então você tem que escrever as palavras de Deus no teu coração para evitar um pecado contra ele, que aí você já percebe logo o mal vindo aí. Esteja atentos às ciladas do maligno. Entendeu? Então você tem que estar preparado contra elas. A mais breve ou demorada integração evangélica depende fundamentalmente do grau da consciência espiritual de cada um. Então você, para crer no espiritismo, você tem que estar já num certo nível de espiritualidade. Paulo disse, leite vos dei a beber, que alimento sólido não podeis suportar. Então, quer dizer, a pessoa ainda não pode suportar. Quando a gente fala de espiritismo, a pessoa já ri, já acha que é macumbeiro, acha que é uma coisa do mal, mas não é. Nem macumbeiro nem é do mal, nem nada. As pessoas fazem o bem também aí. Tem gente que faz o mal. Dentro da própria igreja tem gente que faz o mal. Então não é a igreja, não é a religião que salva ninguém. O que salva é o bem que você faz através das oportunidades que Deus te oferece. Surge uma oportunidade para tu fazer o bem e surge uma oportunidade para tu fazer o mal. Aí você escolhe qual que você quer fazer. Aí de acordo com o que você faz, você evolui ou se atrasa. Então o que acontece? O vosso orbe é pródigo de líderes religiosos, católicos, protestantes e mesmo espíritas, ou pretensos iniciados, que pregam e divulgam o evangelho, mas ainda não assimilaram para o próprio viver cotidiano os mesmos ensinos sublimes que eles tentam incutir no próximo. É aquele negócio. Faz o que eu faço, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eles dizem para a pessoa que elas devem fazer, mas eles mesmos não fazem. Por isso que o Cristo ele falou, tem que fazer o que eu faço. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi Paulo que disse isso. Acho que é 1 Coríntios, eu acho, 11:1. Aí, os mesmos ensinos são apenas distribuidores de azeite, com o objetivo de acender as lâmpadas alheias, mas infelizmente pela sua negligência ou retardo espiritual, terminam às escuras por falta de combustível em sua própria lâmpada. Por isso que muita gente chega lá do outro lado, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, expulsei demônio, coisa e tal. Aí o que Jesus disse? Aparta-te de mim, porque não vos conheço, que fazia só de boca para fora, não fazia de coração. O importante é você fazer o bem de coração.
Só as almas que abrangem maior área de realidade espiritual também assimilam mais facilmente toda a força, coerência e veracidade da lei suprema, expressa através do Evangelho. Aliás, nenhum homem pode transmitir a outra pessoa a sua experiência espiritual do reino divino, assim como o cego de nascença não se apercebe do teor da luz que ilumina o mundo, mas ele não vê. Então, quer dizer, você para poder falar, você tem que saber, entendeu? Se você não sabe, não conhece, você não pode falar. Se você já tem uma abrangência espiritual um pouco maior, aí você pode falar com base em quê? No Evangelho de Jesus Cristo. A assimilação exata do Evangelho como uma experiência viva para toda a eternidade só é possível pela iniciação gradativa e ascendente da intuição. É a faculdade de saber a realidade divina, independente das formas e dos fenômenos dos mundos transitórios da matéria. Quer dizer, você percebe que o que está sendo dito é verdade, porque você já é um espírito eterno, você já está aqui na Terra há milhões de anos. Então, o que acontece? Você consegue se desenvolver. Cristo te ajuda você a se desenvolver. Jesus, ele abençoa a todos, e a todos são abençoados, independente de quem seja. Nesse outro livro aqui, do Ramatiz também, um outro livro também que eu ganhei há pouco tempo do Ramatiz, Deus me mandou, foi Deus que mandou, eu ganhei, que eu digo assim, que eu estava passando na rua assim, naquelas lojas que vendem, assim, tipo um sebo, aí eu achei esse livro aqui, junto com aquele do hipnotismo, aí consegui pegar os dois e eu estou lendo eles, já vou ler pela segunda vez agora. Ele diz assim, que significa a iniciação à luz do dia? Ou seja, você não precisa mais ir no templo para poder aprender a palavra de Deus está perto de você, no teu coração. Então você tem como você aprender apenas olhando os seus pais, olhando assim os pastores, uns padres, vê as atitudes dele, aprende a ser como eles, de uma forma correta, né? Não da forma errada, procura fazer certo. Antigamente as iniciações espirituais eram secretas e exclusivas das confrarias esotéricas, cujas provas simbólicas e até sacrificiais serviam para oferir o valor pessoal e o entendimento psíquico dos discípulos. Mas os candidatos já deviam possuir certo desenvolvimento esotérico e algum domínio da vontade no mundo profano, para então graduarem-se nas provas decisivas. Deste modo, o intercâmbio com os mestres ou espíritos encarnados só era permissível aos poucos adeptos eletivos às iniciações secretas. Ou seja, você para se tornar uma pessoa mais evoluída, você tinha que participar de certas coisas que para a humanidade normal não dava. Com o espiritismo cristão, você pode aprender em qualquer lugar, em qualquer época, qualquer hora. Já não precisa mais ser uma pessoa especial, ter que pagar alguma coisa para poder participar das reuniões. Você pode aprender estudando por você mesmo. Compra um livro, autodidata, começa a comprar um livro, lê a Bíblia, estuda o Evangelho de Jesus, procura participar de algum culto, alguma reunião, que você vai ver que você vai se desenvolver. O Espiritismo cristão veio para poder mostrar que Jesus, ele ama todos, independente de religião, de credo, de nada. Existem muitos seres evoluídos que alcançaram a angelitude sem jamais ter ouvido falar de Jesus Cristo. Eles passaram aqui na Terra antes de Jesus. Então, como conheceu Jesus? Não conheceu. E eles eram santos. Então, o que acontece? É pelo bem que você faz, é que tu desenvolve esse lado espiritual teu. Valeu? A missão do Espiritismo é ajudar você a evoluir espiritualmente o teu estado moral, social. Você aprender a amar o próximo como a ti mesmo, só fazer aos outros aquilo que querem que os outros te façam, procurar dar mais do que receber, entendeu? Servir mais do que ser servido. Isso é que o Espiritismo veio para fazer. Transformar as pessoas em pessoas boas, para elas alcançarem a angelitude. Que nós viemos aqui na Terra para criar asas e não raízes. Valeu, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever também no canal. Quem puder se inscrever aí, eu agradeço muito, aí, que ajuda muito o nosso canal. Valeu? Que Deus abençoe a todos vocês. E depois eu volto nesse assunto. Valeu, gente? Tchau.